Bom, no último vídeo eu vou falar aqui sobre a liderança, pastoral e a autoridade que está sobre o líder, o cabeça. O líder precisa ser provado nas provas, provado para ser aprovado por Deus. O rei Davi tinha experiência de pastor, uma autoridade ali, cuidar das ovelhas, antes de ser consagrado ali, ungido como um rei, Samuel. E ele, após ser consagrado, ungido, ele voltou para o campo. Davi já tinha experiência de lutar com o urso, prevalecer sobre isso, e com o leão, e prevalecer sobre eles. Já tinha sido provado. Mas depois que Davi assumiu a postura, que ele derrotou aquele gigante que ninguém mais conseguia derrotar, que estava afrontando o povo de Deus, ele foi levado ao deserto, experimentado, perseguido por Saul, enfrentou várias batalhas, batalhou contra vários povos. O povo cantava: Saul mata 1000, Davi mata 10.000. E Davi foi perseguido e experimentado. O líder, o profeta, o rei, o político, aquele que tem autoridade, ele precisa ser experimentado nas provas, tem que ter experiência das provas, senão como que vai enfrentar as batalhas do dia a dia, entendeu? Vamos falar aqui do pastoreio. O pastor, ele tem aquela simbologia no seu original, aquele que apacenta, pacifica também, tem o som de pacificar, no latim ali, e também no aramaico, a língua que Jesus usou, Pedro, apacenta minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Essa palavra é raia no aramaico, ou o Senhor é meu pastor, como Davi falava ali, Yahvé Roi. E a palavra pastor, ela tem um simbolismo, um significado muito forte. Porque o pastor, ele é cabeça, na letra, nas consoantes ali do aramaico, tem o significado de cabeça, a primeira letra. Contemplar, que é janela, que é você vigiar. E proteger, pregar, defender, ficar vigilante. E o pastor tem a missão de guiar o povo. Agora, qual que é a problemática aqui? A problemática é o seguinte: hoje existem líderes que eles não estão tomando postura de líderes, eles estão em postura de mestres que agradem qualquer pessoa. Ele fala tudo que agrada as pessoas. Ele não se posiciona, ele não compra briga, ele não entra numa batalha, até com suas ovelhas mesmo, para defender ali o ministério, a igreja, o que Deus quer. Ele faz o que agrada as pessoas. E aí, qual que é o final disso? Qual que é a consequência disso? A consequência é um povo supérfluo, enganado, que está passando por águas rasas, E não são experimentados, não conhecem a verdade. Por quê? Porque o pastor se omite. Tem pastor, não todos, mas alguns. Por isso que eu estou falando isso hoje, porque tem muitos pastores que se omitem. A ovelha pergunta: pode divorciar? Ele fala: não, pode. Se for isso, pode, está liberado. Ele cria as próprias leis, como Paulo fala ali nas cartas ali. Nos últimos dias, eles amontoarão doutores e mestres para si mesmo, que digam o que lhe agrada. E aí, é o que está acontecendo hoje. São coaches, palestrantes, que vai falando, vai pegando suas informações e falando o que te agrada. Mas aquele que se posiciona é aquele que compra a briga. Jesus, ele não falava, ele não dizia para as pessoas assim o que agradava a ela, ele dizia o que tinha que ser dito. Tinha uma vez que Jesus estava no monte fazendo um discurso, e o discurso era tão duro que os discípulos começaram a se afastar. Jesus perguntou para os dois ali: vocês não vão também não? Ele falou: para onde nós vamos? Pedro falou: para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens as palavras da vida eterna.
Mas o povo não se agradou com o que Jesus estava falando. Jesus chamava na cara: você é hipócrita. Ah, você não conhece, você é leigo ali. Jesus, ele falou na sua palavra: eu não vim para trazer paz. Mesmo como pastor, ele falou: eu vim para trazer a espada. É colocar a espada no meio do povo para que o povo defenda a sua fé, defenda aquilo que Deus já falou com cada um. Tá bom? Deus fala comigo, Deus fala com você. Tem intimidade comigo, com você. Né? Somos, cada um é especial perante o Senhor. Então, que nós, não só aqueles que já têm autoridade pastoral ou política, mas aqueles que já têm um chamado, comece a se posicionar, senão você não vai viver o seu chamado, não. Entendeu? Dinheiro, riquezas, fama, isso aí não quer dizer nada de chamado, não, porque os profetas de antigamente, eles eram perseguidos, andavam nu, perambulando, eles eram rejeitados. Então, crente, pastor que não é rejeitado, ele ainda não está vivendo o chamado. Né? Quem é pastor aqui sabe. E dentro das igrejas, eles fazem grupinho e começam a perseguir o pastor, começam a atacar. Faz parte, porque o pastor está se posicionando. Está se posicionando com firmeza, com autoridade, com a direção que Deus deu. E aí ele vai tirando os carrapichozinhos das ovelhas e as ovelhas vai mordendo. Entendeu? Mas tem que se posicionar. Tem que se posicionar, que Deus levante líderes, né, e escolhidos para que se posicionem em defesa do Evangelho, da palavra de Cristo, porque é ela que vai libertar. Tá bom? Deus abençoe vocês.